e diz, Tiagão, o governo Trump não deve reclassificar a planta tão cedo, diz a Casa Branca. Olha, quem esperava o contrário, né? Eu acho que ou é ingenuidade ou desconhecimento, né, cara? E eu pode ter certeza que lá os maconheiros são muito mais reativos do que os maconheiros daqui. E eles não vão ficar calados. O preço da planta ficará maior nos Estados Unidos após tarifaço de Trump. Tiagão, não é só a economia mundial que está de cabeça em pé, cabelo em pé, pernas pro ar. Chegou já com esse tarifaço, já chegou na ganja também. É muito mais dinheiro para ser confiscado do que para ser taxado, né? Então vamos confiscar e depois a gente começa a taxar o que sobrou, né? De pensar numa legalização para o lucro ou pensar numa legalização para o povo, né? Aqui a gente vê que é um abismo de distância e diferença aí. No final, cara, quem paga é sempre o consumidor. Porque a legalização, Thiago Reis, não vai cair do céu, vai nascer da terra, meu querido. Vambora, hein, mano? Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Gorilla Microbes, Flower Mind. Impacto, né, não só mundial, econômico, mas que a gente vai ver que vai reverberar no mercado da ganja aí, ó, matéria que saiu na Sechá e diz, Tiagão, o governo Trump não deve reclassificar a planta tão cedo, diz a Casa Branca. Olha, quem esperava o contrário, né? Eu acho que ou é ingenuidade ou desconhecimento, né, cara? Cara, a gente sabe que esse âmbito, né, nesse campo da política, tá ligado? Muitas vezes essas notícias vêm justamente para trazer um tumulto ali, né, dentro das pessoas, né? Por exemplo, quem apoia agora, né, vai se revoltar, né, vai se manifestar, e aí quem sabe essa onda, né, possa realmente provocar algum incômodo no governo federal ali norte-americano, né? Porém, né, a gente sabe que isso, né, um movimento aqui interno no Brasil é irrelevante, né? Se preocupar com o que eles fazem ou deixam de fazer lá, né? Eu acho que isso é um problema deles, e eu pode ter certeza que lá os maconheiros são muito mais reativos do que os maconheiros daqui, e eles não vão ficar calados, porque eles sabem o quanto isso interfere na economia do país, e sabem que eles estão ali meio que apertados, né? Então, assim, eu acho que isso é só uma questão de política e tempo para se resolver, e não acredito que o Trump seja um cara contra, né? Ele só está vendo ali o que é mais economicamente viável ali para o seu governo nesse momento. Ele só está sendo estratégico, ao meu ver. A matéria traz aqui, né, que então um funcionário da Casa Branca afirmou que nenhuma ação está sendo considerada nesse momento para reclassificação da planta pela administração Trump, e isso contrasta com as promessas de campanha, né, que a gente viu que era uma das coisas da declaração, o apoio à reforma política de drogas nos Estados Unidos. A declaração ocorreu durante o lançamento de uma campanha publicitária de 1 milhão ali, né? E os principais financiadores da campanha são grandes empresas do setor canábico, né? E apesar dessas pressões, como o Tiagão falou, e do apoio da indústria, as nomeações mais recentes do Trump para posições estratégicas nos Estados Unidos, como o DEA, né? Que é o departamento lá que cuida dos narcóticos, e o Departamento de Saúde, vão indicar um recuo nesse avanço da legalização. Por exemplo, o cara lá, o Terrence Cole, é o novo diretor do DEA, e ele é abertamente contra a legalização, Tiagão. Então, aqui, esses postos-chave em que eles vão colocando lá pessoas contrárias à legalização é um indicativo que, ou se não vai ser nada feito, pode até ser feito coisas para ainda piorar a situação, né? Cara, assim, com certeza os reaças, né, estão tentando dar suas últimas cartadas, mas a gente sabe que o tempo deles já acabou, né? E agora é só uma questão de chegar num consenso, porque assim, é muito dinheiro e ele não vai conseguir impedir isso. Na verdade, eu chamo que é um suicídio político, né? O cara fala ali que vai tentar defender uma pauta que já não tem mais o que fazer, e aí o pessoal deixa ele ali para se matar politicamente, né? Então é basicamente isso. É a maísca.
Olha, o que eu considero aí, Tiagão, né, é que esse recuo, ele muito provavelmente é estratégico mesmo para alinhamento com a ala mais conservadora da base eleitoral do Trump lá, né? Então, com certeza tem muito disso. E agora as questões o Trump vai trair novamente os apoiadores da legalização, como fez na gestão anterior, porque aconteceu a mesma coisa, né? E até que ponto esse lobby das grandes empresas da ganja realmente representa os interesses, né, da população usuária e dos pequenos cultivadores. E aí, Tiagão, aqui no Brasil, o que o Brasil pode aprender com esse vai e vem lá nos Estados Unidos, né? Estamos criando um modelo mais democrático ou vamos importar essa dependência política do mercado? Aí é que é a questão, né, cara? Então, aí que o brasileiro tem que entender, somos independentes ou não, né? Uhum. Essa é o ponto. Você quer ser independente ou quer continuar sendo dependente, né, das decisões do que os outros países tomam, né? Então, eu acho que o Brasil tem que assumir, é o país mais agro do mundo, né? Assim, de tecnologias. Então, não pode desperdiçar, tem que abraçar isso o mais rápido possível e assumir o seu lugar, né, nesse mercado, porque é um mercado bilionário e a gente está sendo vetado através do lobby para que esses países que pode mostrar aí, ó, tá vendo? Não tem nem um pouco de interesse em regulamentar isso, em ganhar, quer manter esse mercado ilegal, porque talvez isso seja muito mais lucrativo, né, para o mercado de armas que os Estados Unidos têm, né? Exato, cara. E aí a gente faz o chamado, né? Para você que acredita que essa política de drogas ela precisa mudar, não com base na ideologia, mas na ciência, no respeito aos direitos civis e na justiça social, pô, não dá para esperar por promessas eleitorais. A gente não dá para ficar nesse ponto. Então, precisamos pressionar, debater, informar e principalmente fortalecer os espaços de participação popular, principalmente entre os cultivadores. Então, ó, compartilhe esse conteúdo com quem ainda acredita que a mudança vem lá de cima, porque a legalização, Thiago Reis, não vai cair do céu, vai nascer da terra, meu querido. Vambora, hein, mano? Eu acho, não, eu tenho certeza, as taxas já estão afetando esse mercado. Já aumentou, porque... é a próxima matéria, Tiagão, inclusive, olha aí, ó, já subiu o preço aqui, ó, Canabiano já perguntou, e é a próxima matéria, justamente porque isso já tem impacto concreto. A gente vai aqui agora, então, para a CBN, e a manchete é: preço da planta ficará maior nos Estados Unidos após tarifaço de Trump. Tiagão, não é só a economia mundial que está de cabeça em pé, cabelo em pé, pernas pro ar, chegou já com esse tarifaço, já chegou na ganja também. Cara, já chegou na ganja, mas, né, apesar do tarifaço do Trump, isso aí também, né, é um dinheiro que não chega nos cofres do Trump, porque ele não regulamentou. Porém, né, as operações dos federais devem estar intensa lá para poder catar essa galera que está com esse dinheiro, né, embaixo do colchão, né? Então, assim, é aquele lance, né? É muito mais dinheiro para ser confiscado do que para ser taxado, né? Então, vamos confiscar e depois a gente começa a taxar o que sobrou, né? Isso é doideira, né? A manchete traz aqui, galera, que esse tarifaço do Trump, que foi anunciado agora em abril desse ano, deve encarecer o preço legal nos Estados Unidos. Por quê? Porque muitas empresas do setor canábico dependem de insumos e equipamentos que são importados da Ásia, como, por exemplo, os vapes, vidros, embalagens, né? Principalmente da China, Tiagão. E com essa taxação que vai estar variando entre 10% e 25%, o impacto será direto no preço final para quem? Para o consumidor, Tiagão. Sempre, né, cara? No final, cara, quem paga é sempre o consumidor. Então, assim, não tem como, tá ligado? Essas taxas, tá ligado? Esses impostos, tudo é sempre repassado ao consumidor, queira ou não queira, tá ligado? E assim segue, né, a vida. Por isso que os preços cada vez mais altos. E aí vem o pior, Tiagão, por conta dessa dificuldade que você acabou de falar, né, a gente pode pensar que, e até os especialistas alertam na matéria, que isso pode fortalecer o mercado ilegal, cara, porque você vai encontrar preços mais em conta. Ou seja, é uma parada que tá empurrando pro mercado ilegal. Olha que contrassenso, né, mano? Cara, mas aí a gente sabe que o mercado ilegal lucra
né, demais, né? O mercado legal lucra demais com esse mercado ilegal quando a gente se está falando de um mercado de armas, né? Então, Aham, assim, os Estados Unidos é o maior produtor de armas do mundo e o que interessa para ele, no final das contas, é guerra, porque, é, mano, é. um mundo sem guerra, né, não funciona a economia americana de armas, né? Exato, galera. E aí também tem os outros países, né? O Canadá, por exemplo, que também fornece insumos para o cultivo e a montagem de produtos lá nos Estados Unidos também já reagiu com retaliações e vai agravar ainda mais essa tensão comercial, né? Então, essa cadeia de produção que envolve a planta nesses múltiplos países, né? Por exemplo, o vidro chinês, a madeira canadense, a montagem é feita no México, para chegar nessa distribuição nos Estados Unidos, todo esse processo ele sofre esse impacto tarifário e aí não tem como, né? Vai ficar ali nessa questão turbulenta. Então, a pergunta, Tiagão, né? Essa dependência internacional dessa cadeia produtiva de cannabis também expõe essa fragilidade, né, que a gente tem nesse mercado que vai crescer cada vez mais nos próximos anos, né? Então, é isso, cara. Eu acho que a gente tem que lutar pela nossa soberania nacional, ter uma produção dentro do nosso território, né? Cada vez pressionar mais aí, não só os órgãos aí, o sistema judiciário, mas também fazer um aperto forte em cima dos políticos para mudanças claras e efetivas, porque assim é só mais uma planta e isso não muda nada para o nosso sistema legal, né? É É, só uma questão política e não é nem mais técnica ou científica, porque assim a gente sabe da segurança dessa planta, né? Sabe dos benefícios dela, então tem que parar com essa hipocrisia, encarar os fatos e aceitar que dói menos. Então assim, é. vamos, regulamentar logo essa planta para produzir em larga escala no Brasil e não ficar dependente de importação para nosso tratamento, para nossa qualidade de vida. Nós temos Exato. o direito, tá ligado, de ter acesso a isso na prateleira, né, no país, produzido por nós, né? Eu acho que isso que é o mais importante, porque o Brasil não deve nada para ninguém e somos muito melhores do que eles em muitas coisas. A gente só não valoriza isso. Exatamente, né? E a pergunta que fica é isso, né? O que isso nos ensina sobre aquela diferença, né, Tiagão, de pensar numa legalização para o lucro ou pensar numa legalização para o povo, né? Aqui a gente vê que é um abismo de distância e diferença aí. Eu vou te dizer, Thiago Reis, muita gente que está assistindo a gente nesse exato momento tá começando agora e já se sente perdido, sem saber nem por onde começar, Tiagão. Mas ó, relaxa, porque você não tá sozinho. E a maioria dos growers erra feio no início porque acha que é só pegar a sementinha lá, cara, jogar na terra e esperar. Até vai, mas daí você vai ver que não vai chegar no resultado que você espera. E aí vem a frustração, Thiago Reis. As plantas não desenvolvem, os buds não se formam, não engordam, ou até o pior, não chega no final do processo nunca. E você não entende nem o porquê que acontece. Você segue as dicas e não dá certo. E aí o problema não é você, com certeza. É só a falta de um método real que se encaixe ao teu jeito de cultivar. Não ao meu, nem do Tiagão e nem de ninguém. A gente quer descobrir o teu jeitão e aí você vai precisar desse passo a passo para quem tá saindo do zero agora. Solução, Tiagão? A gente tem aqui esse conteúdo, Cultivando o Seu Remédio, e ali a gente mostra exatamente o que fazer desde o primeiro dia. Sem achismo, sem dicas furadas ali, né? A gente vai usar o que a gente fez na prática. E aí você vai montar o teu plano de cultivo organizado, com técnicas que funcionam para o teu espaço e mesmo você que nunca plantou nem sequer um pé de alface. E o melhor, Tiagão, sem precisar passar anos testando ali na tentativa e erro, né? O caminho tá aqui, ele existe, tá na descrição, vem pro Cultivando Seu Remédio.